não vê a sua vida financeira deslanchar, não vê as coisas acontecerem. E aí você vê o outro prosperando, aí você fica, pô, por que o outro prospera? Por que Deus não me abençoa? Deus não te abençoa porque você está fechado. Eu quero falar uma coisa com vocês. Quando a gente fala de prosperidade, é algo interessante, porque as pessoas, a gente fala de prosperidade, as pessoas elas se afetam, né? Quando você fala assim, prosperidade na sua família, prosperidade na saúde, ainda passa, mas quando você fala prosperidade financeira, parece que aquilo ali você tá entrando quase num lugar de sacrilégio, de pecado absoluto, onde você, sabe, dinheiro não entra nessa área. Dinheiro não pode entrar nessa área. Dinheiro não mistura com Jesus. Dinheiro não mistura com igreja. Aí eu falo assim, gente, como assim? Dinheiro faz parte da vida do homem. Dinheiro faz parte da condição para você viver ou não. Hoje em dia tudo se precisa de dinheiro. E as pessoas, elas têm uma dificuldade para falar sobre dinheiro. E eu falo que eu também tinha essa dificuldade. Eu tinha vergonha de falar sobre dinheiro. Era como se você falasse sobre dinheiro, é como se você se sentisse interesseira com Deus. Era como se você se sentisse errada, como se aquilo ali não fosse algo que Deus realmente se importasse com a sua vida financeira, com o seu dinheiro. E por causa disso, muitas vezes, a gente quer o dinheiro, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do dinheiro para dar uma condição de vida melhor para nossa família, a gente precisa do dinheiro para ter uma vida confortável, e não tem mal nenhum em relação a isso, não há mal nenhum em relação a isso. E a gente não fala com Deus, não faz plano, não sonha. E eu vejo muita situação, mas você tá entendendo o que eu tô falando, né? Que tem muitas pessoas dentro da igreja que tem uma dificuldade muito grande de relacionar-se com o dinheiro e com Deus. É como se fosse assim, não, eu não posso falar de dinheiro com Deus. Eu não posso pedir dinheiro a Deus, eu não posso ansiar coisas boas pra minha vida. Aí eu vou fazer um parêntese pra gente tentar entender um pouco até de uma hipocrisia que muitas vezes acontece. Aí você se coloca na seguinte situação: se eu for pedir dinheiro para Deus, se eu for falar que eu quero ter uma condição financeira boa, que eu quero ganhar dinheiro na minha profissão, que eu quero ser próspero financeiramente na minha profissão, ter sucesso, não, mas aí eu vou pedir para Deus, mas aí eu vou falar assim, não, mas Deus, eu quero isso porque eu quero ajudar o outro. Eu não tô falando que a gente não tem que ajudar o outro. Claro que a gente tem que ajudar o outro. Mas o que eu quero que você perceba é que você quer também. É uma linha muito sutil. É uma linha muito sutil que a gente se impõe pra gente mesma. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra dentro de uma religiosidade. A gente entra dentro de uma hipocrisia. E aí, o que acontece? Você começa a ficar com raiva daquela pessoa que tá ganhando, daquela pessoa que tá prosperando financeiramente. Então, perceba a sua relação com dinheiro e com Deus. Eu não estou falando de você pedir a Deus para poder dar para o outro. Ok, isso é algo que é fato. Nós somos chamados para ajudar o nosso próximo. Ok, é fato. Mas você também, você quer para você. E não há problema você chegar para Deus e falar, eu quero para mim. A gente age meio que assim, não, eu sei que eu tenho um pai que é muito rico, mas aí, quando eu tô passando necessidade, eu tô passando aperto, tô vivendo assim, muito rudemente, vamos dizer assim. E aí eu vou e eu tenho oportunidade de ir lá, aquele pai abre as portas, eu tenho liberdade para ir lá diante daquele pai, para poder pedir o que eu quero pedir. E aquele pai tem prazer. Eu como mãe, eu quero ver meus filhos desfrutando daquilo que eu trabalho, daquilo que o meu marido trabalha, daquilo que a gente se esforça. Eu não quero imagina, eu vivo num palácio, eu tenho uma condição financeira elevada, eu ando num carro muito bom, eu vou ver meus filhos passando uma necessidade, vivendo com privações. Não
não sei o que seria o certo. Eu não ia gostar disso. E eu acho que eu e o meu marido, nós temos competência que nós buscamos em Deus, essa sabedoria que a gente busca em Deus, para fazer com que os nossos filhos vivam num lugar onde existe uma fartura, onde existe uma condição financeira elevada e eles ainda assim consigam administrar isso na cabeça deles, no coração deles. Ainda assim eles consigam ser humildes, ainda assim eles consigam ser caridosos, eles consigam gastar o dinheiro com eles, sabe, com consciência. Não tem problema. Eu confio na capacidade que Deus me dá, eu confio na capacidade que meu marido me dá, né, tem, para colocar esses meninos com a cabeça certa, lidando com o dinheiro de uma forma correta. E você acha que Deus não teria essa capacidade com você? Porque tem muita gente que chega para mim e fala assim: Sabrina, você tá falando em dinheiro, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. E aí eu volto a falar: o dinheiro não, o amor ao dinheiro. Sabrina, mas o dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu tenho medo do que eu vou fazer, do que vai acontecer. Aí tudo bem, o problema então não é o dinheiro, o problema tá no seu coração. E se você tem dúvidas quanto ao seu coração, você pode chegar para Deus e falar: Pai, meu coração, eu quero receber, mas hoje eu tenho medo, mas eu tenho medo do meu coração, mas eu confio no Senhor. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai se aproximar mais dele. Já que você tem medo, o que você acha de você ganhar o dinheiro, né? Se abrir? Porque a gente se fecha para prosperidade, a gente se fecha para receber, porque quando a gente tem medo, a gente se protege. Então, se você tem medo de receber dinheiro, de prosperar financeiramente, e se você não confia em você, de você se corromper com o dinheiro, de repente, não, por causa do dinheiro, o dinheiro vai me arrastar para o mundo, eu vou me afastar de Deus. Se você tem esse medo e não administra esse medo, o que você vai fazer com você é o quê? Se fechar para o dinheiro. E não adianta você pedir para Deus. Você tá fechado. Você se fechou. Não é Deus que não quer te dar. Você se fechou para o dinheiro. E aí você é uma pessoa que hoje vive cheia de dívidas, cheia de conta para pagar, passa privações pra caramba, não vê a sua vida financeira deslanchar, não vê as coisas acontecerem. E aí você vê o outro prosperando, aí você fica: pô, por que o outro prospera? Por que Deus não me abençoa? Deus não te abençoa porque você tá fechado. O medo fechou seu coração. O medo fechou você, porque o medo faz isso. Sabe o que ele faz? O sentimento de medo, ele faz você ter 3 reações. Se você tem medo que o dinheiro venha para você e você possa se corromper e se afastar de Deus, de que se você ficar rica ou rico, você vai se tornar uma pessoa ruim, arrogante, soberba. Se você tem esse medo, o medo vai fazer você ter 3 comportamentos para se proteger daquilo que te oferece perigo. Ou você vai atacar e de frente atacar. Ou você vai paralisar, não consegue ter reação. Ou você vai fugir. Paralisar, eu me fecho, eu me protejo, eu me guardo de você. As portas estão aí se abrindo para você, as coisas, a bênção tá caindo no seu colo e você tá fechado. E é aí que eu tô aqui, para poder chegar para você e falar e te chamar para essa reflexão. Como que tá esse seu sentimento em relação ao dinheiro? Você tem medo do dinheiro? Se você tem medo, você fechou. Não precisa nem ficar pedindo para Deus, porque Deus já mandou, Deus está abençoando, Deus está no negócio de abençoar, Deus está no negócio de trazer oportunidades, Deus está no negócio de te fazer crescer, de abrir seus olhos, não é de botar as coisas no seu colo, não. Deus está no negócio de fazer você abrir os olhos para enxergar as oportunidades, enxergar as estratégias. Deus está no negócio de te dar ideias, de fazer a sua mente criativa borbulhar. Deus está no negócio de te ajudar a achar soluções para os problemas que você encontra. Deus está no negócio de te conectar com pessoas chaves para você prosperar, para você ganhar dinheiro. Deus está nesse negócio, mas você tem medo. Você tem
ter medo, porque se o dinheiro vier para você, você pode se tornar uma pessoa ruim, porque talvez foi isso que você escutou a sua vida inteira, lá quando você era criança. Gente que tem dinheiro não presta. Então, sabe o que vai acontecer? As pessoas que prestam, as pessoas que têm valores, as pessoas que têm caráter, elas vão ficando cada vez com menos dinheiro, e as pessoas com mau caráter vão ficando com cada vez mais dinheiro. Aí você para e pensa, se tiver alguém que tem que ter dinheiro, quem que você quer que se aposse desse dinheiro? Quem que você quer que se aposse desse dinheiro? Uma pessoa mau caráter, sem valores, que não tem os valores cristãos, que são valores nobres, muito nobres? Ou você quer aquelas pessoas que estão ali levando, sabe, um valor deturpado, um valor adulterado, um valor onde a família está sendo degradada, um valor onde o sexo está sendo banalizado, um valor onde a criança está sendo aí violentada praticamente, o abuso infantil? É para essas pessoas? Você passivamente você está falando, não, eu não quero. Eu me fecho para uma condição financeira que pode ir se elevando cada vez mais. Eu me fecho para ganhar dinheiro. Eu me fecho para ser uma pessoa rica. Então você se fecha e você está deixando escoar para a mão de pessoas que não prestam. Para avançar com o reino, eu quero só trazer esse alerta para vocês aqui, porque a gente vê muito isso e eu acho que a gente tem que amadurecer na nossa fé, no nosso entendimento. A gente tem que ser adulto na hora de olhar o evangelho, na hora de perceber o evangelho e a gente perceber esse evangelho de uma forma prática, aplicado na vida diária, sair desse evangelho utópico, que é bonitinho dentro da igreja, mas que do lado de fora não presta para viver. Porque é isso que acontece. Por isso as pessoas separam, elas são uma coisa dentro da igreja e elas são outra coisa fora da igreja. Porque o evangelho vivido dentro da igreja é fácil. Viver o evangelho dentro da igreja é fácil. Agora, você viver o evangelho fora, aí é difícil. Você amar aquelas pessoas que não pensam da mesma forma que você, aí é difícil. Você amar aquelas pessoas que você sabe que estão fazendo mal pro outro, é difícil. Então, você viver esse evangelho de que não tô nem aí para dinheiro, eu não ligo, isso aí tem outros valores para eu defender. Não, tem outros valores, mas também tem a condição financeira. E uma das coisas para o evangelho, para o reino se expandir, uma das condições é ter dinheiro. Então, faça essa reflexão. Como é esse seu relacionamento, como é essa visão sua em relação a isso? Se abra para aquilo que Deus quer mandar, enviar para você hoje ser canal de bênção na vida de outras pessoas. O reino cresce através de pessoas, mas também precisa-se de dinheiro para crescer. Precisa-se de dinheiro para mandar para o missionário que está lá no interior. Precisa-se de dinheiro para pagar o aluguel da casa dessa família. Precisa-se de dinheiro para dar comida, para ter cesta básica dentro da igreja, para a igreja poder prover para aqueles que são necessitados. Acorda, gente. Acorda. Isso não é ambição. Que isso? Não é assim. É simplesmente uma realidade. É um evangelho que não é contos de fadas. É um evangelho onde você precisa de dinheiro, você quer ter e você quer abençoar também. Não adianta a gente fingir que a gente não liga. Não adianta você fingir. As necessidades, elas mudam. De repente, uma pessoa, ela quer mais, ela tem mais necessidade, mas cada um com o seu cada um. O que você tem que entender é que você tem que ir em busca dele também. Você tem que ir em busca do dinheiro também. E sabe o que acontece quando você vai em busca desse dinheiro? Você vai se tornar um funcionário melhor, você vai se preparar mais, você vai ali ser mais pontual no seu trabalho, você vai estar mais comprometido, porque você quer crescer. E é como se as pessoas entrassem para dentro da igreja e elas falassem, agora eu vou viver de vento. Aí, sabe, não estão nem aí pro trabalho, corpo mole, usam o trabalho para poder pregar o evangelho. Gente, você ali, você está contratado para trabalhar, não é para pregar o evangelho.
Pregue o evangelho nas suas horas vagas. Na hora do seu almoço, pregue o evangelho. Não na hora que você está trabalhando. Você está sendo pago para fazer algo, não para pregar. Não, mas o evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Não. Existe uma honra. Existe um lugar ali. Você não está percebendo ali que você está usando a pregação do evangelho para não trabalhar. E o que a gente vê é o quê? É pessoas usando o evangelho para fazer um trabalho mal feito. É usando o evangelho para não fazer um curso de aprimoramento profissional. É usando o evangelho para chegar e ser aquele funcionário meia boca, aquele profissional meia boca. Não, que isso, gente? Nós somos o povo de Deus e tudo que a gente tem que fazer tem que ser feito com muita excelência, mas muita excelência mesmo. E por que a gente faz com muita excelência? O resultado da nossa muita excelência é dinheiro. São os frutos daquilo que você está plantando, daquilo que você está fazendo. Então, tá vendo como é um círculo? Como esse círculo ele vai indo, ele vai crescendo e vai se alimentando. Você entende que não tem problema você ter, você querer, você buscar, você ansiar isso. Não tem problema. Não tem problema você buscar algo melhor para sua vida. Não tem problema e Deus quer te abençoar. Tenha essa certeza, não somente no seu casamento, não somente com seus filhos, não somente na sua saúde. Quando Deus, gente, Deus é Deus. Deus, ele tá em tudo. Ele não pega uma coisa e vai deixando. Não, Deus é completo. E às vezes, o problema no seu casamento é o estresse que você tá, porque tá faltando dentro da sua casa. E aí você, sabe, entra nesse estresse. Qual o problema de você chegar e falar com Deus? Deus, quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar o meu dinheiro, eu quero crescer no meu trabalho. Me dá estratégias para eu poder crescer, me dá estratégias para eu poder enxergar as coisas. Me liga com pessoas que vão ser chaves para eu poder avançar, para eu poder chegar nos lugares altos. Não tem problema. E isso faz com que você queira avançar. Não tem problema você querer ter sucesso no seu trabalho. Parece que só tem sucesso na vida ministerial. Não, gente. Você pode ter sucesso na vida ministerial e você pode ter sucesso no seu trabalho. O que você precisa entender é que a prosperidade, ela está para todos. Só que você precisa se abrir para essa prosperidade. Você precisa, sabe, chegar e falar: Pai, eu me abro para receber e eu não tenho medo que o dinheiro venha para minha vida, chegue dentro da minha casa, chegue na minha vida, chegue nas minhas mãos, porque eu sei que o Senhor é o meu Pai e o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me encaminhar, o Senhor vai me direcionar, o Senhor vai me tocar na hora que o Senhor tiver que me tocar para me alertar, o Senhor vai tocar e eu posso confiar plenamente no Senhor. E aí a palavra fala aqui em Josué, né? Fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido quem o quê? Quem medita na palavra. E Josué 1:8 fala: medite na palavra dia e noite. Deus fará seus caminhos prosperarem. Meditar na palavra esteja conectado com a palavra de Deus. Ela vai guardar o seu coração. Ela vai te proteger não somente do dinheiro, mas de outras coisas. Porque talvez você tá aí falando assim: eu tenho medo de ter dinheiro e me transformar numa pessoa horrível. Porque dinheiro é o mal, é a raiz dos males. Mas a sua murmuração também pode ser: eu tenho medo do dinheiro porque o dinheiro pode me afastar de Deus. A sua murmuração pode te afastar de Deus também. O olhar pessimista para a vida pode te afastar de Deus, pode diminuir, sabe? Pode enfraquecer a sua fé. Então, para pensar a incoerência, a incongruência da fala. Olha aí, acontecendo essa hipocrisia, onde não, eu não quero porque eu tenho que me manter santo, porque o lugar de santidade é esse. Mas você entra nesse lugar de santidade, será que entra? Falando, reclamando, murmurando, sentindo inveja do outro, querendo o que é do outro, com raiva quando o outro se sobressai. Será que isso não está te afastando mais de Deus do que você ter dinheiro? Do que você se abrir para isso? Cuidado com isso que você guardou dentro de você em relação a isso. Às vezes a gente acha que Deus não está no negócio de prosperar a gente, mas na verdade é a gente
gente que está no negócio de se fechar para a prosperidade. Às vezes você está colocando culpa em Deus sobre algo, mas na verdade é você que está completamente fechado em relação a isso. Se abra para essa prosperidade. Se abra para a prosperidade não somente na sua família, no seu casamento. Se abra para a prosperidade em relação à sua vida financeira. Se abra para a prosperidade em relação à sua saúde física. Prosperidade é crescimento, é avanço, é um crescimento saudável, é um crescimento tão saudável que ele superabunda. Se abra para isso, para a verdade de que Ele é o seu pastor e Ele vai te levar para pastar em verdes campos. Se abra para a verdade de que o povo saiu do Egito carregando todo o ouro, toda a prata, tudo. Quando eles foram para o deserto em Êxodos, eles saíram carregando tudo de dentro do Egito. Deus mandou para os egípcios entregarem todo o ouro. Gente, olha Josué, Deus prospera, mas estava aberto. Olha Davi, olha o reino se expandindo através de um coração, o quê? Um coração que estava ali diante de Deus. Mas ele confiava, ele sabia, ele não confiava nele, ele confiava em Deus. E ele sabia que ele podia descansar, não somente nos problemas, ele podia descansar também na prosperidade, que o reino podia avançar, que ele podia ganhar muito dinheiro, que ele podia crescer com aquele império, que Deus ia guardá-lo. E assim vai, gente. É só você estar pertinho dele. Se você estiver pertinho dele, pode confiar, porque você vai estar ouvindo. Não que ele, se você estiver longe, ele vai parar de falar. É porque se você estiver mais pertinho, o seu ouvido vai estar mais aberto para ouvir. Pode confiar que ele vai guardar o seu coração. Pode confiar que ele vai fazer você um instrumento de bênção na vida das pessoas. Pode confiar que o dinheiro não vai fazer mal quando entrar em abundância dentro da sua casa. Que o dinheiro não vai trazer discórdia. Pode confiar, talvez você esteja hoje num engano, achando que o dinheiro vai trazer discórdia para sua casa, sendo que na verdade a falta que você está vivendo está trazendo muito mais discórdia. Então, cuidado com as crenças, com o evangelho meio que deturpado, que talvez você hoje esteja, com ele guardado dentro do seu coração. Se abra para a prosperidade. Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata, não existe. Para ele te dar, não significa que ele vai ter que tomar de alguém ou vai faltar para ele. Deus é prosperidade. A palavra fala que ele é o pastor e vai levar as ovelhas para pastar em campos verdes. Ele fala que ele é aquele Deus que vai suprir, vai fazer superabundar. A Bíblia, se você colocar lá, digitar prosperidade, você vai ver a quantidade de versículo que tem ali. E quando fala prosperidade, não é só prosperidade dentro da sua casa, com relação à relação, mas a prosperidade que está envolvida aí na sua casa é a questão financeira. Eu não consigo desassociar Deus da prosperidade. Eu não consigo associar Deus à miséria, à falta. As pessoas falam assim, o dinheiro faz mal, mas peraí, a miséria também não faz, não? Olha a quantidade de rapazes, de moças, que hoje, pela falta de oportunidade, hoje infelizmente se enfiaram no tráfico, na prostituição. Eu não consigo entender esse mal, sendo que a miséria, ela causa o mal também. Talvez esses rapazes, essas moças, se tivessem tido alguém que tivesse muita fartura, abundância e falado assim, vem cá, eu quero investir na sua vida, eu quero pagar a sua escola, eu quero alimentar a sua casa, eu quero te ajudar a ser alguém na vida, de repente não teria morrido cedo, não teria se transformado num traficante, não teria sido uma pessoa que ia ter matado um monte de gente, um monte de mães talvez hoje iam estar com seus filhos, porque talvez se alguém tivesse dinheiro investido na vida dessas pessoas, se as pessoas se abrissem, olha o público judeu, tá? Se as pessoas se abrissem para a prosperidade financeira, como aquele povo é aberto, como eles se relacionam tranquilamente com isso, se a igreja se abrisse verdadeiramente para isso, acreditasse, mas se eu não me engano, o povo judeu, se for juntar todos os prêmios Nobel, parece que eles são os que mais ganharam prêmios Nobel. Se pegar todo o dinheiro dos judeus e parece que tirarem dos bancos, diz que é uma coisa horrorosa que poderia acontecer.
São pessoas que viveram sem a terra, foram pessoas que passaram por várias situações de quase terem sido dizimados. E olha a prosperidade que existe sobre aquelas pessoas. Mas porque Deus dá para eles somente? Não, Deus dá para eles, Deus dá ainda mais pra gente. Sabe por quê? Porque nós vivemos na nova aliança, na aliança de Jesus Cristo, da graça. É uma melhor aliança. Deus fez uma aliança com o povo judeu, mas fez uma melhor aliança nesse período da graça, naqueles que aceitam Jesus. Só que nós somos fechados para isso. Eles não. Eles são abertos. Eles entendem. Eles estão abertos. Quando eu falo isso, eu não estou falando que Deus vai jogar dinheiro no seu colo. Eu estou falando que Deus vai te dar ideias, vai abrir sua visão. Deus não vai abrir uma porta simplesmente, falar, vai lá, menino que tá o dia inteiro em cima do sofá. Não. Deus vai te ajudar a achar aquele curso de aprimoramento. Deus, se você entender isso, Deus vai te ajudar a achar aquele curso de pós-graduação. Deus vai te dar aquela bolsa, vai abrir uma oportunidade para ter uma bolsa e você pagar com desconto. Deus vai te dar a oportunidade de estudar naquela faculdade que é uma grana, só que aí você vai chegar lá, de alguma forma, você consegue um desconto e você consegue entrar naquela faculdade. É isso, quando você acredita que Deus quer que você tenha sucesso, que você prospere financeiramente, especificamente que eu tô falando aqui hoje, porque é um tabu falar sobre isso, você vai atrás daquele lugar, você olha assim aquela faculdade, mas aquilo ali não é pra mim não. Agora, se você acredita, você olha aquilo e você fala assim, aquilo é pra mim sim, e eu acredito que Deus quer me abençoar, eu acredito que Deus vai abrir uma porta ali, eu acredito que eu vou conseguir uma bolsa, eu acredito, eu tenho fé nisso, mas a sua cabeça tá o quê? Eu me abro para receber. Eu me abro porque se eu estudar ali, eu vou ter dinheiro. Agora, se o seu cérebro tá fazendo a leitura, se ela chegar lá, ela vai ganhar dinheiro, porque ela vai ser uma excelente profissional. Então, peraí, mas quem tem dinheiro não presta. O dinheiro, ele traz maldição para dentro da casa. O dinheiro traz discórdia. Então, eu não vou nem deixar. Você mesmo fecha. Seu inconsciente monta um monte de autossabotagem aí pra você. E você não consegue. Então, por isso que eu tô aqui falando com você hoje. Faz uma autoanálise. Faz um exercício. Fecha os seus olhos e se imagina com muito dinheiro. Se imagina entrando numa mansão, com um jatinho, mas assim, potencializa isso ao máximo. Perceba como isso vai reagir aqui dentro de você. Se você tiver dificuldade, porque quando você tem problema com isso, e eu falo porque eu tinha problema com isso, quando você tem problema com isso, já começa com algo dentro de você desacreditando que você tem capacidade para conseguir isso, para ganhar isso. Já começa com uma fala interna que fala, você não tem capacidade para conseguir isso. Aí se junta a voz do preconceito. Se você tiver isso aí dentro de você, quando você se imaginar dessa forma, você consegue se imaginar na necessidade, faltando, você ficando sem emprego, você perdendo tudo, você consegue se imaginar assim, mas você não consegue se imaginar lá, numa prosperidade, com muito dinheiro. Se imaginar desse jeito, arranhar-se dentro de você, é um incômodo muito grande. Se você se sentir assim, tá na hora de você chegar, se você quiser mudar isso, você chegar para Deus e falar, Pai, abre os meus olhos. Eu quero sair desse lugar onde eu tô fechada para a riqueza. Eu tô fechada. Me tira desse lugar, eu quero ver grande, eu quero pensar grande, eu quero ver longe, assim como o Senhor vê. Eu quero sonhar grande, assim como o Senhor sonha para mim. Cada um tem o seu propósito e o seu chamado. De repente, o meu chamado, o propósito da minha vida, quando eu olho para ele, eu vejo ele grande. Mas de repente, se você vê o meu propósito, você vai falar assim, o propósito dela é pequeno. Então, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito. Não olha para o meu, não olha para o do outro, olha para o seu. E quando você chega no seu propósito, você chegou nos lugares altos, mesmo que para o outro aquilo ali não seja. Então, olha para esse lugar onde Deus está levando o seu olhar. Busca esse lugar, mas se abra para você poder olhar para o alto. Se abra para você poder realmente permitir que Deus
Deus mostre para você aquilo que Ele sonha para você. E Ele não só sonha para sua vida sentimental, matrimonial ou saúde, Ele sonha para sua vida financeira também. E às vezes para você mudar tudo, é só você mudar a forma de você pensar. É só você virar a chave, que aí naturalmente ele faz você fluir em direção à prosperidade, em direção àquilo, porque ele é o pastor que conduz as ovelhas. E pra gente encerrar, eu quero só ler aqui Salmo 23, que fala, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Prosperidade e abundância. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Feche seus olhos. Obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Pai, porque o Teu Espírito tem liberdade em nosso meio. O Teu Espírito traz o alimento que é necessário para o Seu povo, para as pessoas, para os Seus filhos que o Senhor ama tanto. Pai, que essa palavra de hoje, que é um chamamento, um despertar, para que a gente possa verdadeiramente fazer um exame de autoconsciência, para como está essa visão nossa em relação ao dinheiro. Se hoje nós é que nos mantemos fechados a receber esse dinheiro, nos ajude a entender, Espírito Santo, nos ajude a chegar no fundo do nosso ser para entender se somos nós que estamos fechados e estamos fechando o caminho da prosperidade na nossa vida. Abra os nossos olhos, Espírito, você tem liberdade para nos corrigir, para nos alertar, para nos ensinar. Nos ensine, Espírito Santo de Deus, nos ensine a nos abrirmos para essa prosperidade, para que nós possamos abençoar, para que nós possamos ser agentes abençoadores do reino, para que o reino prospere, para que a comida não falte na mesa daquele que não tem condições de ganhar o seu sustento. Que possamos verdadeiramente ser instrumentos na mão de Deus, instrumentos para boas obras. Pai, nos ajude, abra os nossos olhos. Se ainda existem travas, se ainda existem bloqueios, para nós nos abrirmos para tudo aquilo que foi conquistado lá na cruz, que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a ter consciência e a arrancar esses pensamentos errados em relação ao que o Senhor quer e as bênçãos que o Senhor já liberou para cada um de nós. Obrigada, Pai, por esse momento, obrigada por esse canal, obrigada pelas pessoas que aqui estão. Abençoa, Pai, abençoa poderosamente, que a mão, eu tenho certeza que a mão do Teu Espírito, o seu toque, está tocando o coração de cada um que está aqui. Obrigada, Pai, mais uma vez. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor poderosamente. Nós queremos Te agradecer pelo pleno restabelecimento do nosso pastor. Obrigada pela vida desse homem, Pai, que nós honramos e reconhecemos como nosso líder.
Obrigada por ele ter passado por esse vale da sombra da morte, que é essa doença, esse Covid, e ele saiu mais forte do que entrou. Guarda a Igreja Missão, mas não somente a Igreja Missão, a Igreja de Cristo na Terra, porque nós somos um só em Ti, Pai. Somos a Tua família, todos aqueles que creem em Cristo verdadeiramente como Seu Filho, somos chamados filhos e somos pertencentes à família de Deus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.